E desde ali ele não voltou mais, né? Não voltou mais pra mim, meu marido sumiu, o pediatra sumiu, a criança sumiu. E era meu primeiro parto, primeira vez que tava tendo filho, não sabia se era normal, se não era. Oi, eu sou a Fernanda, mãe do Guilherme, e vou contar pra vocês hoje como foi descobrir no dia do parto que eu seria uma mãe especial. Eu tive uma gestação incrível, não tive dores, não tive nenhum diagnóstico de nada, minha gestação foi ótima, sempre falo que ela foi incrível, vivi um dos melhores fases da minha vida, né, foi uma fase muito legal, eu sempre sonhei muito em ser mãe, então pra mim a gestação foi uma fase muito mágica. E sempre todas as ecos, fiz mais de 10 ecos durante a gestação. Controlei todos os percentis, todos os tamanhos, estava tudo como deveria estar. Nunca tive nenhum alerta de que poderia ter alguma coisa, né? Que meu filho poderia ter alguma deformidade, podia ter alguma alteração de algo. Foi sempre muito tranquilo. E aí, no dia que ele nasceu, no dia do parto, né? Minha bolsa estourou de madrugada, às 4 da manhã. Fui pro hospital. Logo a minha médica já me induziu, logo umas 2 horas depois ela fez a indução no meu parto e eu comecei a ter muita contração, uma dor absurda, mas não tive dilatação. Então depois de 2 horas mais ou menos eu fui pra uma cesárea, mas a princípio tava tudo bem com o bebê, tava tudo certo comigo também, mas fui porque eu não tava dilatando e tava com muita dor das contrações e decidi ir pra uma cesárea. Eu tava muito nervosa, não sabia se era por causa da dor, não sabia se era porque meu filho tava prestes a nascer. Então tava me tremendo muito, tava com uma coisa muito. Sentia que algo ali não tava muito bem. Mas na hora achei que era só um nervosismo mesmo do momento. Mas aí o Gui nasceu, eu vi na hora que tinha alguma coisa que tava diferente. Ele chorou, mas não foi um choro muito alto. Ele fazia um pouco alguns movimentos que na hora eram estranhos, assim, não tava ainda acostumada. Mas a princípio ele veio pro meu colo, meu marido tava ótimo, a gente tava tirando fotos, tava tudo indo muito bem. Ele teve a Pigar 9,9, se não me engano. E veio de novo pro meu colo, a gente tirou mais algumas fotos. E ele foi de novo sair, acho que ali pra fazer o peso, medir o tamanho e tudo. E desde ali ele não voltou mais. Né? Não voltou mais pra mim, meu marido sumiu, o pediatra sumiu, a criança sumiu. E era meu primeiro parto, primeira vez que tava tendo filho, não sabia se era normal, se não era. Né? Achei que tava fazendo alguma coisa, mas comecei a achar aquilo ali muito estranho. O anestesista me perguntava se eu tava tudo bem, porque ele veio que eu tava me tremendo muito. E eu falava, tá tudo bem, você não sei onde é que eles estão. Ele, não, tudo certo, não se preocupe, daqui a pouco eles vêm. Né? Todo mundo já viu ali que tinha alguma coisa que tinha acontecido. E aí eu conseguia ver de longe, assim, não lembro exatamente, né? Tava ainda naquele com cesárea e tudo, sem meu filho, sem entender. Mas via de longe que eu conseguia ver o braço do meu marido, ele tem uma tatuagem, assim, tipo, que nem eu. E eu conseguia ver de longe, eu pensei, ué, não sei o que o Vinícius tá fazendo lá, porque que não tá aqui, cadê meu filho? Mas eu esperei, não tinha muito o que fazer ali, né? Tava anestesiada, da perna pra baixo. E aí até que a médica me deu tchau, saiu da sala e eu comecei a sair de maca ali da sala onde tinha acontecido a cesárea. E aí quando eu saí, tinha um círculo de pessoas e eu lembro que todos me olhavam com uma cara sempre falo, de velório. Parecia que eu tinha certeza naquela hora que o pior tinha acontecido. Não fazia ideia, porque até então tava tudo ótimo, da minha gestação não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nada que, se prepare, que talvez no parto pode acontecer algo. Não tinha isso, então tava muito de boa. Mas ali eu vi que tinha acontecido alguma coisa. Eu perguntava pro meu marido, eu comecei a ficar desesperada, o que aconteceu, o que aconteceu. E ele só fez, calma, ele já vai te explicar. E aí o pediatra me falou que meu filho tinha nascido com uma microcefalia e que ele tava na UTI pra observação, né? Porque a gente não sabia como a gente não tinha esse diagnóstico antes, a gente não sabia o que isso podia ocasionar. Então ele ficou na UTI e desde aquele momento, né, naquele momento ali, meu mundo desabou completamente, eu não tava preparada, né? Tava ali só eu e meu marido, a gente não tinha se preparado para aquele momento. Era pandemia, então minha família também não podia entrar. Eu não sabia o que isso significava, não sabia o que isso significava na vida dele, o que significava na minha, na nossa como família. Então um medo absurdo tomou conta da gente. Realmente, assim, eu falo que naquela hora, assim, meu mundo realmente caiu. Porque eu tava, né, tinha uma expectativa de algo, como eu iria ser no nascimento do meu filho, como seria ali depois, né, no momento junto, e pro quarto, a gente cria uma expectativa toda da vida inteira. E o médico veio com um diagnóstico que eu não fazia ideia que eu ia passar, que a gente ia passar por isso. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer, ele começou no TI pra fazer algumas primeiras investigações de que poderia ser zika, tinha tido alguma infecção, alguma coisa assim, fizeram vários testes e nada apareceu. A gente saiu do hospital sem muitas respostas, né? A única coisa que a gente sabia era que o Gui tinha uma microcefalia, que ele também tinha uma lisencefalia, que é quando o cérebro, né, ele não tem aquelas voltinhas, ela é mais lisa. Então, foi isso que o médico me falou, fizeram uma eco na cabeça, na época ele ainda não tinha as crises convulsivas, então ele saiu de lá, mamando normal, não tinha nenhum remédio, a gente só sabia, a única coisa que o médico nos falou vocês precisam fazer fisioterapias neles, tratamento com método Bobat, nos indicou algumas clínicas, e falou, eu vou falar, eu não sei o que ele vai fazer na vida, né? O que ele vai conseguir fazer. Essa é a parte boa e essa é a parte ruim. Eu não posso te falar que ele vai conseguir caminhar, mas eu também não vou te falar que ele não vai conseguir caminhar. Eu não sei, vai tudo depender do desenvolvimento dele. E claro que isso é bom, né? Foi bom, foi no que eu me apeguei, no que eu me apego até hoje. E foi isso que me fez acreditar que, né? Acredito 100% na evolução dele, na cura dele, acredito em Deus, acredito que ele pode fazer muito mais do que a gente imagina. Mas naquela hora, como eu ainda tava muito abalada, eu pensei, meu Deus, vamos enfrentar algumas coisas daqui em diante.
Depois de uma semana a gente foi pra casa. E aí começou, né, um mundo novo completamente se abriu na nossa vida. Eu digo que foi o melhor e o dia mais difícil da minha vida, porque o Gui é um presente que Deus poderia ter me dado, mas naquele momento a gente ainda não conseguia enxergar. E tem muito pra compartilhar aqui. Hoje eu quis só dar esse primeiro de como foi nossa história, que o Gui tem, como foi o diagnóstico, mas tem muito pra falar aqui sobre a nossa história. E hoje já tem 3 anos e meio, e ele é o maior presente da nossa vida, ele transformou completamente. Nossa vida é incrível, não foi um peso, não foi uma prisão, foi bem pelo contrário. O Gui nos libertou, o Gui foi um caminho pra Deus, assim, foi ele que nos salvou, eu digo de verdade, assim, com todo o meu coração, que ele foi o maior presente que Deus podia ter nos dado. Mas a gente teve que passar por muitas coisas até ter esse entendimento. Que nem tudo é fácil, tem muitos desafios, é um mundo completamente diferente. Hoje o Gui tem 3 anos, mas demorou muito tempo até a gente realmente conseguir ficar mais estável, assim, né? Que a gente não tem altos e baixos. Eu tive muito durante esse tempo, demorei muito tempo pra aceitar, demorei muito tempo pra realmente conseguir lidar com muitas coisas. Ainda lido com muitas, que ainda tô descobrindo, né? Algumas coisas a gente ainda precisa a gente mesmo quebrar alguns preconceitos, então não é tudo lindo, assim como acredito que nenhuma maternidade é. Mas tem um lado muito mais lindo do que um lado que às vezes a gente acha que é muito difícil, que a vida acaba, e eu não acredito nisso e sou prova viva de que não é. Minha missão aqui é compartilhar o nosso dia a dia, nossa vida, nossa rotina, ajudar muitas famílias que passam por isso e não estão preparadas. Ter esse apoio, compartilhar como pode ser um caminho, pode ser mais fácil, né? Porque eu digo que se eu tivesse esse apoio na época, se eu soubesse que não era tão difícil como eu imaginava que era, teria sido um pouco mais leve. Então, é isso, me acompanha aqui que eu vou compartilhar mais sobre a nossa vida e sobre o Gui.